Fala, nação! Saudações, rubro-negro, nação! Vambora reger aqui, né? O que a imprensa paulista e os comentaristas falaram após mais uma derrota do Flamengo, a segunda consecutiva, após conquistar o título, né? Óbvio que o time não tem tanta aquela concentração, mas o Flamengo perdeu mais uma vez e a torcida não gosta disso, né? Então vambora acompanhar o que eles falam sobre o Flamengo. Então eu já peço o seu like, a sua inscrição para ajudar o canal aqui, nação. Tamo junto. E eu queria dar os créditos e direitos autorais a ESPN no Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição como créditos e direitos autorais. Então é isso. Vambora pro vídeo, nação. Tamo junto. Deixa o like, hein? Valeu. Com o Diego mais uma vez, e a gente fala sobre também o jogador que está ainda se aposentando. Eu vou dar um alô pro Elton Serra, que também acompanhou muito desta vitória do Curitiba e muito também da grande... Olha, duas festas enormes, hein, Elton? O que a torcida do Fortaleza fez mais uma vez no Castelão foi incrível e, assim, entre aspas, sem motivo algum, né? Porque o resultado não foi aquele resultado para fazer o Fortaleza ficar mais próximo da vaga na Libertadores, também não era uma situação de desespero no rebaixamento, mas a festa foi incrível. E a festa, claro, bastante justificável da torcida do Curitiba. Tudo bem, Elton? Tudo bem, Bruno? Boa noite para você, para o Praz, para o Silas, todas e todos os fãs de esportes. Pois é interessante a gente olhar do ponto de vista do torcedor do Fortaleza, que começou o ano sendo campeão do Nordeste e campeão cearense, disputando a Libertadores para, pelo menos ali, permanecer numa vaga para a Sul-Americana do mesmo ano, né? Mas o time conseguiu chegar às oitavas de final e, por conta disso, o Campeonato Brasileiro ficou um pouco mais puxado, né? Por conta até do elenco um pouco mais reduzido. Então acaba sendo um prêmio para uma temporada que foi de recuperação no segundo semestre e que saiu de uma possível briga contra o rebaixamento por uma possível não, né? Provável briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. A situação delicadíssima do Ceará, também o Cuiabá, né, que está disputando agora a partida contra o Palmeiras, e ainda o Atlético Goianiense são os times que ainda tentam se salvar. Desses três, só um vai se salvar. Vamos ver alguns números, então, da partida entre Flamengo e Curitiba. Números do Aleph Manga e também números de jogadores do Flamengo, começando pelo Aleph Manga. Foi ele quem garantiu, então, o time na Série A em 2023. 33 jogos, é o primeiro no ranking do time. 7 gols, é o artilheiro da equipe. 5 assistências, também o primeiro no ranking do Coxa. É o quarto que mais chuta. O segundo, então, em chutes certos por jogo, e é o segundo ainda em chances criadas por jogo. Como ele foi importante, então, em toda a campanha, não só no jogo de hoje. E do Flamengo, hein? Quem que a gente destaca? Vamos ver? A gente vai falar bastante do Diego, do Rodinei, né? Que entrou ainda no segundo tempo também, né, Silas? Mas a gente tem os números do Hugo Souza, o goleiro, então. 9 chutes sofridos, chutes certos sofridos 4, gols sofridos 1. 3 defesas, 75% de aproveitamento nas defesas. Ô Praz, começando então pelo Hugo, existe uma mudança agora no gol do Flamengo, ou para a próxima temporada, que é a saída do Diego Alves. E a possibilidade do Flamengo até contratar o Rossi, goleiro do Boca Juniors, né? O Flamengo precisa de um substituto para o Santos é o titular absoluto, precisa de mais um goleiro, ou não dá para confiar no Hugo? Hoje o Santos é o titular absoluto, né? Com a saída do Diego, o Hugo, a princípio, sobe na hierarquia. Assim, o Hugo, na minha leitura, é um goleiro que tem características muito boas, né? Tanto físicas como técnicas, para ser um grande goleiro. Só que ele ainda peca pela irregularidade, né? E isso a gente só vai descobrir se ele vai amadurecer, se ele vai maturar com o tempo nas partidas. E aí é muito uma análise interna do Flamengo, no dia a dia, de ver se o Hugo, com essa pressão que ele teve, se ele amadureceu, porque realmente, na amostragem que a gente tem anterior do Hugo, é muito irregular. E para time grande, goleiro irregular é muito complicado. Mas é um goleiro que tem capacidades, qualidades técnicas e potencial muito grande. Agora, cabe o Flamengo fazer uma avaliação interna em relação à maturação, porque goleiro é uma posição muito crítica, né? A gente fala, quem tem um, não tem nenhum, né? Então, por isso que o Flamengo, eu acho que de repente está tentando também a contratação do Rossi, e de repente seria até bom se conseguir contratar o Rossi, dar rodagem para o Hugo em outro lugar, para ver realmente ele jogar com uma sequência, uma amostragem grande de jogos, né? Mas essa irregularidade dele é por causa da idade? Quando a gente fala, é jovem, então é natural que aconteça? Não, assim, os jovens tendem a ser mais irregulares, né? Mas assim, tem jogador que com 19, 20 anos está pronto,
né? Porque maturou mais cedo, porque teve vivências anteriores, e tem jogadores que demoram mais para maturar e tem outros que não maturam, porque a gente fala, então quer dizer que se der tempo pro Hugo ele vai atingir a regularidade? A gente não sabe. Isso vai ser um processo evolutivo individual do Hugo. Por isso que eu falo que a análise interna é muito importante, porque lá dentro do Flamengo eles conseguem ter uma percepção melhor da condição do Hugo, né? Quem trabalha no dia a dia com o jogador, Silas. E quando você fala de Flamengo, Corinthians, né? Boca Juniors, por exemplo, é um caldeirão, né, Praz, que é aquecido 100 vezes mais do que num outro clube qualquer. Então você tem tempo em outros clubes para dar espaço para o goleiro, para ele jogar, para até falhar. Flamengo, Corinthians, Boca Juniors, se isso acontecer. E o Hugo, muito jovem, a gente lembra que ele apareceu aqui no Allianz Parque. Foi o jogo que ele estava garotada toda, ele estava envolvido ali. O mais velho era o Lincoln. E ele foi até bem naquele jogo. Foi bem pra caramba, foi muito. Ali ele apareceu pro Brasil. E depois, contra o próprio São Paulo no Maracanã, quando o São Paulo acho que ganha de 4 do Flamengo no Maracanã, ele vai sair jogando, o Brenner vem, rouba a bola dele e faz o gol. O Zico até deu uma palavra lá, que foi irresponsabilidade. Tudo isso pesa muito, mas assim, tá aqui o cara que é especialista, né, em goleiro. E eu concordo com o Praz também. Eu acho que o Santos é jogador para a seleção brasileira se continuar desse jeito, mas precisa de um segundo, assim como o Palmeiras trouxe, por exemplo, o Marcelo Lomba, que não é um menino, que não vai ser revendido, aquela coisa toda, mas na falta do Everton, pode colocar o Lomba lá que o gol tá garantido, né? Dava segurança ele, você ia completar alguma coisa? O Silas falou desse jogo do Allianz Parque, né? Naquele momento ele era o quarto na hierarquia, né? Aí teve o surto de Covid e por aquela atuação ele ganhou posições. Tinha o Gabriel Batista, tinha outros goleiros, né? O César que estavam na frente e acabaram ficando para trás. Eu vejo ele assim, biotipo excelente, melhorou muito o jogo com os pés, isso é questão de trabalho, de estímulo. O que pesa mais agora realmente é saber se ele, em termos de amadurecimento, ele já conseguiu essa regularidade um pouco maior, né? Porque aí, Elton, essa questão da irregularidade dele e a possibilidade de contratar o Rossi, que já faz pelo menos uns 6 meses essa história de tentar renovar, do Boca tentar renovar o contrato ou não com o jogador, que em janeiro já poderia assinar, entre aspas, aí de graça com qualquer equipe. Então, aí é um jogador já de 27 anos e que tem essa vivência de caldeirão que o Silas estava falando aqui, Elton. Como o Praz falou bem da questão da hierarquia, hoje o Santos é titular do Flamengo e chegou para essa temporada, inclusive, para suprir essa lacuna que faltava à equipe do Flamengo, que viveu aí por quase 2 temporadas com problemas no gol, né? E a vinda de um jogador como Rossi, que é titular de sua equipe, por mais que a equipe também não tenha feito uma grande temporada, né? O Boca também vive situação financeira complicada, ele chegaria para ser reserva do Santos. Independentemente disso, é um reforço que o Flamengo precisa, se a gente for olhar também os critérios de contratação do Flamengo ao longo dessa temporada, né? Reforçar todas as posições com jogadores que possam suprir, né, a saída de um jogador titular. E nesse novo ciclo de Copa do Mundo, para 2026, certamente o Santos vai estar ali inserido em várias datas FIFA, o Flamengo vai estar inserido em várias competições, muitas vezes desgastantes, e você tendo um jogador que consiga suprir o seu titular à altura, é o ideal para um elenco que quer continuar sendo soberano no futebol brasileiro, ou pelo menos dividindo esse protagonismo dentro do futebol brasileiro. Então, é muito natural que se pense num jogador de uma qualidade técnica próxima do seu titular, porque, de fato, o Flamengo está precisando, né? Não que o Hugo seja um goleiro ruim, mas vive, desde que subiu para o profissional, essas críticas que muitas vezes são pesadas e exageradas e que atrapalham, inclusive, a formação do atleta, mas que talvez com 2 goleiros experientes e que aumentam a competitividade, né, pela titularidade, isso também favoreça um jovem goleiro. O próprio Rossi saiu, o Rossi saiu do Boca. Foi depois um jogo com o Palmeiras. Foi emprestado, ele falhou, né? Foi criticado, acho que o Lucas Lima fez um gol por cobertura. Veio o Andrada, né, pro lugar dele, ele foi pro Lanús, um amigo meu que jogou comigo no Ceará, jogou com ele no Lanús, falou muito bem dele, falou que inclusive que era melhor que o Andrada. Então o Rossi também teve que sair. O Thiago, né? Para jogar, o Thiago, teve que sair para jogar e depois retornou e hoje, sem dúvida nenhuma, ele é um goleiro de nível top. Mas você acha que ele é melhor que o Santos, Praz?
Não, acho que hoje ele vai chegar, o Santos vai estar na frente ainda, mas é um goleiro... Porque é o cara que está lá e está dando segurança pro Flamengo. Mas é um goleiro de muita qualidade, assim, e vai ser difícil pro Flamengo também conseguir contratar ele por essa questão de estar livre, de ter a sede de outros clubes e, de repente, ele vê no Flamengo uma barreira muito grande e um risco grande de ficar no banco do Santos, né? Porque tem isso, né? Eu vou pra lá, mas talvez eu não seja titular, então talvez tenha essa questão também. Tinha uma pergunta, enquanto o Elton falava, de um relaxamento pós-conquistas aí do Flamengo. Vamos ver alguns números dessa vitória do Curitiba em cima do Flamengo, pra gente avaliar se o Flamengo já tirou o pé, já tá no modo férias ativado. Então, olha, garantiu a permanência da Série A desse jeito. Olha a posse de bola do Flamengo maior, 70%. Só que o Curitiba, ele finalizou de maneira correta mais vezes, 4 contra só uma do Flamengo. Grandes chances criadas, aí foram 3 do Flamengo, ações na área do rival, 26 do Flamengo, passes certos, o Flamengo trocou mais passes, só que o Curitiba mordeu mais, até pelo fato também do Flamengo ter ficado mais tempo com a bola, né? Então, consequentemente, o Curitiba precisou apertar mais. O Flamengo... Ele relaxou, é normal esse relaxamento? Olha aí, pouco inspirado, jogos com menos chutes certos do Flamengo, então, nesse Campeonato Brasileiro. Então, só um chute certo hoje contra o Curitiba, 1 contra o Botafogo e 2 contra o Palmeiras. O que aconteceu, hein, Silas? Você tem, por um lado, né? Você tem o Matheus França, você tem o Mateusão, você tem o Vitor Hugo, que são meninos que estão no céu. Todos os meninos que subiram da base são os ativos do clube. E eles estão vendo, o Renier saiu, o Rodrigo Muniz saiu, o Vini Júnior saiu. Ou seja, o Flamengo... O Paquetá, o Flamengo é uma canteira, como eles falam lá fora, na Espanha, de fazer jogador. Por outro lado, você tem aquela turma do meio do caminho que não deve ficar. Diego Ribas, que deve sair, né? Alguns que já saíram. E você tem um terceiro grupo, que é Marinho, Everton, Cebolinha, que chegaram não faz muito tempo. Pulgar, que jogou hoje, né? O próprio Varela, que agora está machucado, o próprio Vidal, que está tendo mais oportunidade. A gente viu que só o João Gomes praticamente jogou, o Rodinei entrou depois, entrou o Mateuzinho. Então, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Pablo, que chegou com uma grande contratação, mas o Léo Pereira não deu chance para ele. Então, tem uma galera que quer se firmar, né, Brunão, para o que virá 2023. Já tem o Mundial, já tem o jogo contra o próprio Palmeiras, né? O campeão, então. E são esses jogadores. Então é um misto, é difícil você juntar tudo isso e fazer um grande jogo contra um time que tá lutando para não cair na casa dele. Os 11 do Curitiba tinham o mesmo objetivo. Justamente. Os do Flamengo, acho que tem uma turma, cada um pensando numa coisa, né, Praz? Isso faz diferença? Faz. Assim, a mobilização, ela faz muita diferença, né? E uma questão também, né? Por mais que a gente fale que o Flamengo tem um grande grupo, que tem um grupo de qualidade, que tem um grupo homogêneo, mas a gente não vai ser hipócrita de dizer que o time titular do Flamengo não é muito superior ao time que jogou hoje. Em questão de qualidade, não estou dizendo que daqui a 1, 2 anos esses meninos não possam superar, mas hoje, no momento, o time titular do Flamengo é muito melhor que esse time. E tem a questão da necessidade, né? A gente sabe como é jogar numa situação dessa, e o Curitiba, ele conseguiu ter uma coisa que durante boa parte do campeonato, agora quando o Guto chegou, ele conseguiu de repente detectar isso, é competitividade, né? O Curitiba tinha um bom time, um time tecnicamente, mas que não tinha um nível competitivo de intensidade de jogo muito alto. Ele começou a fazer algumas mudanças, perdeu o Igor Paixão também, que foi uma... Assim, essa foi uma determinação do Curitiba lá, um movimento que foi muito arriscado, né? Porque o Igor Paixão era um cara que era um diferencial no Curitiba, assim, um dos poucos diferenciais de intensidade, de contra-ataque. E o Curitiba decidiu por negociar, né? E nesse jogo o Curitiba conseguiu ter uma intensidade muito boa, apesar do Flamengo ter muito mais posse de bola, criar mais, mas o Curitiba, dentro da sua proposta de jogo, jogou bem. O Hugo fez a defesa de uma falta, teve uma cabeçada, teve um outro passe errado do Diego Ribas, que também surgiu uma oportunidade de gol. Então o Curitiba conseguiu ser competitivo. E o Curitiba em casa vem fazendo, não faz uma campanha ruim, né? Conseguiu segurar o Internacional recentemente também, né, Elton? Então ali no Couto Pereira é normal que as equipes tenham dificuldades contra o Curitiba. O grande problema do Curitiba foi os jogos fora de casa também, né? Porque venceu só o primeiro agora contra o Juventude recentemente, passou quase o campeonato inteiro sem vencer uma partida como visitante.
como o Praz falou bem, né? De um lado você tem um time não desmotivado, né? Mas desmobilizado por conta de ter cumprido já seus objetivos na temporada, e do outro fazendo o jogo da vida, né? A gente sabe que o Coritiba vive situações de rebaixamento e acesso e briga contra o rebaixamento já há um bom tempo, e olha para o outro lado e vê seu rival disputar títulos importantes. O Atlético Paranaense nos últimos anos tem sido muito forte em relação ao Coritiba, né, deixando o Coritiba muito distante, mas a gente está falando de um time de um clube, né, que tem uma torcida enorme e que tem um peso e uma responsabilidade enorme também. A gente lembra de um rebaixamento contra o Fluminense que quase destruiu o Couto Pereira, né? O Coritiba precisou passar um tempo jogando fora de casa, justamente de portões fechados, por conta do que aconteceu. Então, era um jogo onde a intensidade do adversário era muito maior em relação ao Flamengo. Não é aquele Flamengo do Atlético Goianiense lá da primeira rodada do segundo turno, aquele time que o Dorival colocou pela primeira vez, o time reserva, no final de julho. A gente está falando de quase 6 meses, né, 5 meses mais ou menos. As coisas mudaram a partir dali, e esses jogadores também, a maioria, passou a ser utilizada no time principal, né? E isso também causou desgaste na maioria desses jogadores. Olhando do ponto de vista de concorrência também, a partir do momento em que você dá férias ou folga a alguns jogadores, você está dizendo claramente que aqueles são seus principais jogadores e que jogaram mais ao longo da temporada. Então, lógico que esse jogo acaba sendo de uma desmobilização natural de uma equipe que já cumpriu seus objetivos e enfrentou um adversário que jogou para vencer e jogou bem, né? Um 4-1-4-1 do Coritiba, com duas linhas bem fechadas ali, o Jesus entre as duas linhas. O Cardorini passou a ser titular, né, com o Léo Gamalho, mesmo sendo o artilheiro da equipe. O Guto apostou num outro jogador, colocou o Aleph Manga e o Robinho para jogar nas costas do Marinho e do Cebolinha, sobrecarregou os laterais do Flamengo. A gente está falando também de um adversário que impôs dificuldades ao Flamengo. É claro que tem esse ponto de vista de motivação, mas eu acho que do ponto de vista técnico o Coritiba também conseguiu se impor e venceu com méritos. O que salva o Coritiba do rebaixamento é essa campanha em casa agora. Dos últimos 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. O empate foi esse contra o Internacional, agora recentemente. Então, como esses jogos no Couto Pereira foram importantes para o Coxa. Já aqui no Sport Center tem tudo sobre seleção brasileira, tá? A gente vai falar bastante sobre o Felipe Coutinho, que preocupa a comissão técnica da seleção para a lista de amanhã. Mas agora o Dorival protagonizou o lance do pênalti em cima do Coritiba e o pênalti que deu a vitória, então, para o Coxa. Vamos ver novamente o pênalti? Porque, Elton, vou começar por você. Acho que não tem discussão aí da questão do pênalti, né? Que o Diego acaba cometendo, chega um pouquinho atrasado ali, realmente acaba acertando o jogador do Coxa, né, Elton? Não tem discussão, né? O Regis tinha acabado de entrar no jogo, né? Poucos minutos em campo. Deu trabalho ali pelo lado direito do ataque do Coritiba. O Diego voltando um pouco mais para marcar, né? O Diego nessa reta final de carreira tem jogado até como um segundo volante, muitas vezes como primeiro, né? A depender da formação. Estava ali um pouco mais atrás. Ele tentou fazer aquela proteção, mas fez a carga no jogador do Coritiba. Para mim, pênalti indiscutível, pênalti bem marcado. Pouca reclamação, inclusive, né? Da própria defesa do Flamengo. Teve uma pequena reclamação ali, depois todo mundo percebeu que realmente acabou sendo pênalti. Aquela reclamação protocolar de quem vai no VAR também, né Bruno? Que aqui no Brasil é tradicional, mas acabou sendo um pênalti que o árbitro ainda teve que ir no vídeo para poder ter certeza, é a discussão, né? Mas para mim foi um pênalti, claro. A discussão, e a gente estava assistindo, Silas, ao jogo junto com a Renata Ruel, eu falei assim, a única coisa que dá para discutir é por que o Klaus não marcou esse pênalti na hora. Eu tenho uma opinião, Bruno, é porque ele sabe que tem o VAR. Aí ele usa o VAR para deixa de bengala, qualquer coisa, eu vou lá e... Quer dizer, aí as pessoas criticam o VAR, mas às vezes o uso do VAR é errado, né? Exato. E assim, o Regis muito importante nessa reta final, né? Como o Elton falou, o Curitiba ganhou um jogo só fora de casa, que foi contra o Juventude, aos 92, com o gol do Regis, e agora sofre o pênalti de novo. Fundamental. Porque aí é o que o Praz destacou, né, Silas? O árbitro ele não toma as grandes decisões que tem que tomar. Ele deixa para, na dúvida, o VAR chamar e pronto. Acho que é porque estão falando pouco da arbitragem, né? Acho que ele quis aparecer um pouquinho, né? Essa câmera só nele e tal. Pois essa até corridinha lá, dele. Porque olha onde ele tá, ó. Ele tá a 4 metros do lance ali, não tem o que fazer. Mas
Pênalti, aí até... que bom que o que era para ser certo acabou terminando, né? Do jeito que teria que ser, o pênalti. O problema é ele ir lá, tá a 4 metros do lance, chega lá, olhar e ainda falar que não foi nada, né? Porque é o que o Praz falou, né? Da questão ali do protocolo. Porque a ideia inicial, o protocolo do VAR é o seguinte: se o árbitro não vê e cometer um grande erro, ali o árbitro tá vendo. Não é, Praz? O Santos que tá reclamando até hoje do pênalti do Mateuzinho no Camacho, né? Exato. Era o Daronco, né? Acho que era o Daronco. E eu estava comentando com a Renata, eu tô curioso para ver essa Copa do Mundo, porque a gente olha os outros campeonatos, ela falou uma coisa interessante, parece que as diretrizes são diferentes para cada competição. Parece Sim. que não é a mesma diretriz da FIFA. Hoje no jogo, você assistiu o jogo do Tottenham com o Liverpool? Ou o pênalti que o Alexander-Arnold fez? Quando deu e foi, eu falei, pênalti. Fala, nação. Então é isso aí, nação. Mais um React aí concluído. Vocês perceberam o que os comentaristas falaram sobre o Flamengo. E te falar uma coisa. Graças a Deus, o Diego Ribas vai se aposentar. Não, nem é questão de se aposentar, é questão de que vai sair do Flamengo. Não dá, meu filho. Mas um lance que parte do Diego, né, que origina um gol do adversário, né? Depois foi o Cuiabá, antes foi o Cuiabá, né, que mesmo assim o Flamengo ganhou o jogo, e agora o Coritiba, que deu vitória do Coritiba e salvou o Coritiba da zona de rebaixamento, né? Essa partida do Flamengo foi uma partida péssima do Flamengo. O Flamengo fez uma péssima partida. O Flamengo teve a posse de bola, só que não teve criação. O Flamengo finalizou 13 vezes. O Flamengo finalizou 13 vezes e uma foi no gol só. Uma foi no gol, foi um lance sem muito perigo. Então é aquilo. O Flamengo teve 8 escanteios, né? 3 impedimentos. Então o Flamengo trocou 515 passes e acertou 452. Então o Flamengo cometeu 13 faltas. Então o Flamengo sem seus principais jogadores. O Flamengo peca muito na criação do setor de meio de campo, né? Que isso tem que tentar mudar para ano que vem, né? Com esse time reserva. Óbvio, o time titular é que joga, né? Mas esse time reserva, quando é acionado, falta muita criação, né? Como o Everton Ribeiro e principalmente o Arrascaeta, né? Então é isso aí, eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários sobre o Diego Ribas e esse péssimo jogo do Flamengo, né? E o que a gente tem que falar do Hugo Souza? O Hugo Souza é complicado, meu filho. O moleque é complicado, meu filho. Pelo amor de Deus. É um excelente goleiro, tem tudo pra explodir, mas parece que ele não explode no Flamengo. Teve aquele auge lá contra o Palmeiras e sei lá o quê. Depois caiu contra o São Paulo na Copa do Brasil, né? Que foi tentar fazer brincadeira. Perdeu a bola e foi eliminado do Flamengo, mas é aquilo. Eu quero saber a tua opinião, nação. Deixa aqui nos comentários. É isso aí, tamo junto. E o Flamengo agora vai jogar fora de casa agora contra o Juventude, né? Depois encerra o Brasileirão contra o Avaí no Maracanã. E aquilo, Diego Alves e Diego Ribas já anunciaram que vão se aposentar do futebol, né? E o Flamengo tem que contratar muito bem temporada que vem para continuar mantendo esse ritmo de conquistar títulos. E eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários, nação. Tamo junto e é nóis. Valeu! Deixa o like.